Hoje, no primeiro episódio da série CEP, vamos falar sobre uma das cidades mais desejadas do Brasil, Florianópolis, também conhecida por muitos como Floripa. Mas nós não estamos sozinhos nessa. Não, hoje a gente trouxe pessoas muito amadas e queridas por nós para ajudar a gente a contar um pouco como é morar nessa Ilha da Magia. Temos aqui Camila Sigel e Elva Gladys. Por favor, meninas, se apresentem e falem pra gente. Como que vocês resumiriam Floripa em uma frase? Oi, pessoal, eu sou a Camila, eu estudo letras em inglês na UFSC, eu também trabalho dando aula de inglês, moro aqui já tem uns 3 anos, e é isso. Resumir Floripa em uma frase... Cara, acho que aqui significa muito liberdade, assim, tipo, tanto pra mim quanto pra um geral, assim, tipo, tem essa sensação de liberdade. Olá pessoal, eu sou a Elva, obrigada por terem chamado para participar aqui do canal. Eu sou jornalista, eu vim para Floripa fazer a faculdade de jornalismo na UFSC em 2012. Fui para Espanha em 2018, voltei em 2019, tenho aqui 2 experiências dessa ilha. Eu trabalho com audiovisual. Abri uma produtora aqui em Floripa justamente esse ano e é isso, assim, se tiver uma frase, a gente chama muito Floripa como a Ilha da Magia, assim, e por mais que seja bem um jargão, meio clichêzão, assim, mas é como a Mila comentou, assim, a gente em comum veio para fazer faculdade, veio num período que tava saindo de casa, a primeira cidade que a gente vai morar fora, assim, né, crescer, então traz toda essa sensação mesmo. E a magia, porque é isso, assim, é uma ilha, é uma capital que às vezes não parece capital, mas enfim, então eu continuo achando que é a Ilha da Magia. Perfeito, então, vamos começar para o primeiro tópico, que vai ser oportunidades, que é normalmente o que a pessoa é levada para uma outra cidade. Então, como as meninas já falaram, elas foram para Floripa para estudar, então aqui a gente quer trazer um pouquinho sobre esse panorama das oportunidades da cidade, tanto de trabalho como universitário também. O que vocês têm a dizer sobre isso, meninas? Cara, eu acho que como é uma ilha, praia, tem muitas vagas em setor tipo de comércio, principalmente, que é uma coisa que bomba muito. Então, assim, muita coisa às vezes até pro lado da praia, pro centro, onde são os locais mais movimentados. Questão de trabalhar em bar, em restaurante, em festa, balada. Então, sempre tem oportunidade nessa área, se você não tem uma coisa específica que você tá procurando. Mas também... pelo fato de ser uma região universitária, também está crescendo muito nessa área de tecnologia, então vejo, assim, muito startup por aí, muito lugar procurando estagiário para quem está realmente começando. Então acho que, tipo, tem bastante oportunidade, assim, desse lado. Como a Mila falou, assim, aqui Floripa é muito conhecida como um Vale do Silício, assim, digamos. Às vezes eu achava assim, nossa, não, é demais. Mas não, assim, tem uma das maiores empresas de marketing digital, Resultados Digitais, tá aqui em Floripa, eles fazem um evento gigante. Então, na área de comunicação, principalmente, eu venho do jornalismo e todos os meus colegas jornalistas estão trabalhando com marketing. Então, o marketing acaba contratando gente para diversas áreas, não só jornalistas, redatores e tudo mais, mas o pessoal do audiovisual, a gente tem trabalhado muito mais com marketing, pessoal de programação, tecnologia também trabalhando em otimização, enfim. Então, acho que assim, o forte de Floripa hoje é marketing digital, hoje é tecnologia e tudo mais, assim. E já deu para perceber também que vocês duas, tendo ido para Floripa por causa da universidade, a questão do estudo também é muito forte na Ilha da Magia, né? Deve ter muito curso diferente, ou a universidade em si é muito bem ranqueada dentro do próprio estado, dentro do Brasil, então também é um outro ponto que deve chamar bastante gente. Sim, então, a gente tem a UFSC aqui, que tá, tipo, no top 10 das universidades da América Latina também, então a Universidade Federal é muito forte. Além da federal, a gente tem a estadual, a gente também tem algumas particulares que são bem fortes também, que aparecem bastante. Então, assim, tem opção para todos os lados, pro que tu tiver interessado, sabe? Então, assim, é bem bacana. Sim, nossa, e assim, a quantidade de gente que vem de fora é impressionante. Eu lembro que na UFSC mesmo a gente vivia dizendo quem é de Floripa, quem é manezinho, como chama, assim, chega a ser difícil e quando você encontra você fala, nossa, você é daqui mesmo, porque é isso, assim, a maioria das pessoas são de fora, são de outras cidades, outros estados.
A universidade, por ser federal, também tem... Bom, estamos com sérios problemas na educação, no modo geral, a nível nacional, mas as bolsas sempre atraem, né? Assim, a pesquisa, a extensão, enfim, traz gente de intercambistas, pessoal de outros países. Nossa, que legal ver que uma coisa meio que acaba se ligando à outra e muda o jeito da cidade funcionar também, né? E das pessoas viverem nela. É muito legal isso. Sim, e tendo em vista que tem muita oportunidade, tanto de trabalho quanto de estudo na cidade, a gente já consegue fazer o link para o próximo tópico, que é a questão de custo de vida. A nossa produtora Lohane levantou alguns valores aqui pra gente. Com os números a gente conseguiu ver aí que numa média um apartamento custa uns R$ 2.000 por mês de aluguel, enquanto que, por exemplo, uma alimentação, uma refeição vai custar quase R$ 35. Na experiência de vocês, é caro viver aí ou dá para levar o salário até que paga bem para tudo que vocês acabam gastando? Olha, eu particularmente sempre vivi muito apertada, vamos dizer assim, questão de tipo balancear aluguel, alimentação e salário. Por ter trabalhado bastante tempo em comércio, que também não é aquele salário valorizado, né? Os aluguéis, mesmo tu divida ou tu mores sozinho, sempre acaba saindo caro. Então, assim, os lugares baratos são muito achados. E também depende da região que tu vai estar, tipo, procurando. Tipo, a região universitária, ela acaba sendo um pouco mais alta, mesmo acho que também por ter esse grande fluxo, essa alta procura, eles acabam elevando bastante os valores. Então, eu acredito que esses números que a Lohane chegou, tipo, estão bem próximos mesmo. Mas também, tipo, se tu vai procurar morar, sei lá, pra praia, pro norte da ilha, às vezes pode, tipo, valer um pouco mais em conta essa questão de aluguel, alimentação, por serem bairros um pouco, às vezes, mais simples, vamos dizer assim. Assim, acaba meio que sendo esse ao contrário do que a gente está acostumado. Então, a praia acaba parecendo um pouco mais barata em relação à região universitária. Além de ser praia, né? Falou praia pra mim, eu já botei aqui o meu chapéuzinho, já peguei meu guarda-sol, tô indo pra lá. Ah, mas eu acho que também pelas pessoas irem muito pra estudar, eles talvez subam o preço porque já sabem que a galera vai dividir o apartamento. Então cada um paga um pouquinho ali, não sei. Como é que foi pra você, Elba? Você tem alguma coisa nessa experiência nesse sentido? Gente, isso é uma loucura do aluguel, assim, na região universitária, bem como a Mila comentou nesse sentido, como a praia acaba sendo às vezes até mais econômico, assim, se você optar por lá. Tive muita sorte durante a faculdade, assim, sempre consegui encontrar umas opções boas para dividir e me dei bem com a convivência, porque, assim, também conviver com pessoas, você acabou de sair de casa, que você acha, nossa, não, super sei me cuidar, sei fazer as minhas coisas. Ai, gente, não, né, assim, casa familiar e morar sozinho, digamos, mesmo dividindo, mas você se cuidando, ixi, é outros 500, né, mas tive muita sorte nesse sentido e de conseguir valores mais acessíveis, assim. Mas toda a graduação eu recebi bolsa, tanto recebi a bolsa de auxílio e bolsa de estágio. E no último ano da graduação eu fui buscar um trabalho CLT, porque eu sabia que terminando a faculdade, terminando o estágio, ia ter que precisar de outra renda, né, pra bancar aqui. Esse ano, quando eu voltei, eu pensei assim, nossa, agora é outra fase, vou voltar pra trabalhar, vou me dar o gosto de morar sozinha e ver como é que vai ser. Nossa, eu visitava os lugares, gente, era uma caixa de fósforo sem janela, só porque tava do lado da UFSC, mais de R$ 1.000, mas era isso, dizia que era uma kitnet, mas jurava que era uma caixa de fósforo. Para isso, eu prefiro continuar dividindo até dar uma estabilizada, encontrar outros lugares. Bom, agora que eu já tô aqui pronto para ir morar na praia de Floripa, até porque é um pouco mais barato, todo mundo já sabe, né, que eu tenho vários motivos para gostar disso. Eu também preciso saber como é que é a questão da mobilidade. Agora a gente vai entrar no tópico da infraestrutura. Em relação ao transporte, dá para eu morar nas praias e ir trabalhar no centro, ou ir para UFSC, ou é muito difícil? Então, acho que muito depende realmente do local da ilha que você tá situado. Tipo, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito quando eu me mudei pra cá, foi a quantidade de ônibus e o tempo deles entre um e outro. Eu achei muito bom nesse quesito, assim, sabe? A quantidade, o número de saída, tem ônibus pra todos os lados da ilha, mas eu sei
que em alguns locais, tipo, um pouco mais afastados, seja pro norte ou seja pro sul, eles passam em menor quantidade, acaba sendo complicado. Trânsito aqui é um grande problema, tipo, sempre tem muito trânsito em horários X, assim, tipo, esses horários de rush, né, que a gente chama. Até às vezes para entrar ou sair da ilha, assim, chega a ser bem caótico, algumas rodovias. Então, assim, se tu quer morar na praia, mas tu quer, tipo, trabalhar no centro ou estudar na USC, acaba sendo complicado justo por isso. Tu passa muito tempo no trânsito, muito tempo. Não, depender do transporte público aqui é bem complicado, assim. E eu também tive a sensação, nossa, vim de Balneário, que é uma cidade que também dependia de transporte público e não tem horários fixos, e eu pensei, nossa, mas Floripa tem horários, tem os terminais que você pode integrar, você tem várias opções, eles realmente passam no horário certo, então isso, não sei, pra mim foi já super me surpreendi, mas não é suficiente, assim, e é complicado porque não é só... digamos, se você não passou, você tá entrando pra ilha, porque isso que acontece também, né? A ilha recebe muita gente para trabalhar, o pessoal que mora no continente. Então tem todo um fluxo de entrada no início do dia e de saída da ilha no final, porque o continente é a área mais econômica, o custo de vida mais econômico. Então o pessoal prefere morar lá e trabalhar aqui. Só que isso causa esse problema também. Então, se você não... A partir das 6h30 da manhã, já tem fila. É impressionante. Você tem que passar antes desse horário, ou talvez passar tipo umas 10 da manhã, porque senão você vai pegar um trânsito na ponte, você vai ficar parado. E no final do dia, se você termina de trabalhar horário comercial 6 ou 7 da noite, né? Também vai pegar esse trânsito ali, assim. Então, se você tem a possibilidade de de fazer teus horários, ótimo. Mas depender de ônibus nesse sentido é bem difícil. Sim. Eu acho que o meio de transporte que salvaria, assim, é ter uma moto. Que é mais barato, economicamente. Tu consegue se locomover melhor e tu acaba não ficando tão trancado no trânsito quanto se tu tiver de ônibus ou de carro, né? Em questão de custo, acaba valendo bem mais a pena. E também tu não fica tão atarracado assim. E bike, por exemplo, as ciclovias tem em alguns lugares só, assim, e ainda assim o pessoal não respeita na maioria das vezes, tem muitos acidentes, então é isso, assim, e do que adianta só na beira-mar, digamos, na parte bonita da cidade ter uma ciclovia, mas aí você quer usar a bicicleta não só como lazer, mas sim para ir pro seu trabalho, e aí você não tem como, né? Sim. Nessa questão, no caso, se eu fosse morar em Floripa, então eu ia querer comprar uma moto por ser mais econômico, mas imagina eu andando de moto, eu ia me acidentar dali a 2 metros que eu andasse, então eu ia precisar ir pro hospital. Como é que é a questão de saúde em Floripa? Eu ia conseguir ser atendida? Eu ia morrer na rua? Como é que funciona a questão de saúde morando em Floripa? Já tem que se preparar, né? Cara, então, eu acho a questão do SUS, eu acho, tipo, muito bom. Acho, claro, pelo fato de ser uma capital também já ajuda, né? Mas a gente tem o hospital universitário, que eu acho que funciona, assim, muito bem. Consegue atender, tipo, toda a rede universitária e também, tipo, a comunidade. Eu sei também que eles atendem, tipo, pessoas que vêm de van de outras cidades pra consultar aqui. Então, assim, eu acho que o SUS funciona super bem. A gente tem hospitais grandes. Todas as vezes em que eu precisei, seja para ser atendida ou só para fazer consulta de rotina, foi muito tranquilo, foi muito bom, sabe? Não tenho que reclamar mesmo. Sim. O hospital universitário pra gente, como tá ali na universidade, é muito mais acessível, né? E também, mas pro restante da comunidade também, os postos de saúde, enfim, todo o sistema do SUS, assim. O particular, eu não saberia passar muita informação, mas se você for se mudar e precisar de algo mais urgente, é bem acessível. Perfeito. Agora eu já tô mais tranquilo, né? Porque ver andando de moto mesmo é um negócio que já começa a me atacar aqui. Né? Mas assim, conhecendo praias e tendo as minhas experiências passadas em cidades litorâneas, normalmente, principalmente na temporada, a gente tem aquela sensação de que tu pode andar 10, 11 da noite pela cidade toda e tá tudo muito seguro, é tudo tranquilo. Mas eu também já morei em capital e eu sei que as coisas não são bem assim. Floripa é aquela cidade que ainda dá pra caminhar sem ter preocupação, ou já é aquela capital que tu tem que ficar cuidando em cada esquina?
Ah, em questão de segurança, então, acho que é muito relativo, assim. Eu não sei, eu nunca tive uma experiência ruim aqui. E eu digo tipo, com um pouco de propriedade, porque eu saía do trabalho meia-noite e muitas vezes eu voltava pra casa sozinha ou a pé ou de bicicleta. O meu maior medo era, tipo, assédio do que em questão de ser, tipo, abordada ou ser assaltada, sabe? E nunca tive, assim, sempre foi uma região bem tranquila. Eu sei que já tive amigos que foram assaltados saindo de festinha, de happy hour na universidade ou em algum bar, mas eu acho que é tipo um número que é considerado normal, né? Dentro do que a gente pode considerar normal isso, mas não é nada assim de um número muito grande ou que seja algo que a gente tenha que ficar realmente muito preocupado ou que faça a gente ter medo de sair na rua. Sim, é engraçado, porque é isso, capital a gente já pensa em algo, a violência, ou enfim, o ritmo e tudo mais, e Floripa, ela é muito engraçada nesse sentido, porque ela é uma capital e às vezes ela não parece uma capital. Então, nessa questão, por exemplo, domingo não abre nada. E aí você diz, ué, durante a semana, 10 horas da noite, o comércio está fechando, assim, o que está aberto são realmente os bares ou tudo mais. A região universitária é a região onde tem mais gente, então também nunca tive nenhum problema, sempre me senti segura. Por exemplo, isso de andar com o celular. Eu lembro que quando eu recebia amigos de São Paulo me diziam assim, mas como assim você tá com o celular de boas na rua? E eu falei, não, é tranquilo. Então esse nível realmente você não vai encontrar em Floripa. Ela às vezes parece muito uma cidade pequena, uma cidade simples assim. Então você se sente mais seguro, sim. Mas a questão do assédio, a questão da violência, assim, de gênero, ela é forte. E não só com mulheres também, então toda uma comunidade ali que sofre nesse sentido. É complicado, assim, acho que é importante a gente não generalizar, porque é isso, assim, a gente não sofreu nenhum caso, mas tem muita gente que sim, sofre violência, não só física, né, mas a verbal também, então tem esse lado também. Sim, isso eu acho que acaba tendo em todo lugar, né, no Brasil inteiro, essa questão de gênero, e toda essa questão de raça, sexualidade, tudo isso, eu acho que em todo lugar acaba sendo bem complicado. Mas que bom que pelo menos a questão de violência no geral ali é uma cidade que tu consegue ter um pouquinho daquele sentimento de uma cidade menor, não só, né, por ser a capital. Mas então vamos falar agora um pouquinho sobre o clima e a geografia de Floripa. Como é que é? Eu preciso de muito casaco ou não? É pegar praia o ano inteiro? Como é que é? Olha, eu acho que tem as estações bem equilibradas, sabe? Como a gente fala, meio que tem boa parte do Brasil, assim, é tudo bem definido. Tipo, no inverno é frio, mas é aquele frio que tu não precisa de 20 milhões de casaco, né, temperaturas negativas. Não, eu acho que é bem ok. Eu acho que a pior parte é quando tem aquelas correntes do vento sul, que a gente diz, que aí é aqueles vendaval sem condição, que é triste estar na rua, mas assim, mas de resto, acho que é tudo bem tranquilo. Verão, calor gostoso, no inverno é um friozinho bom também de sair na rua, mas também de ficar dentro de casa. Acho que é bem tranquilo. Bom, agora que a gente já sabe mais ou menos como é o clima de Floripa, a gente também pode aproveitar e falar de geografia, né? Como a Elva já tinha comentado numa outra resposta, Florianópolis é uma cidade que não fica só na ilha. Na verdade, ela é dividida entre a ilha e o continente e é conectada pela ponte. Então é uma cidade que tem esses dois lados. Mas também é uma cidade que tem muita montanha, muito morro, tem até dunas, uma coisa meio desértica, e é óbvio que tem muitas praias, e muitas praias bonitas. Sim, são 42 ou 43 praias, hein, gente? É praia pra caramba. Não conheço nem metade, mas gostaria. Gosto muito do sul da ilha, que, nossa, as praias são super bonitas, são mais bravas também e frias. Então, o pessoal que vem turistar prefere o norte, assim, os ingleses, Jurerê Internacional e tudo mais, tem toda essa... o high society, enfim, tudo mais e o sul da ilha é meio tem muito mais a freguesia, as casas de pescadores, enfim, eu lembro que na época da faculdade eu falava para um amigo, nossa, eu amo ir pro Ribeirão da Ilha ou pro sul da ilha, parece que aqueles
parou no tempo, assim, e ele falava, realmente, Elva, parou, sabe? Não, as pessoas que eram só as pessoas que estavam mais, as famílias, o pessoal mais de idade, mas assim, pra mim é muito, muito bonito. Nossa, sim, e eu acho Floripa uma cidade muito linda. Todas as vezes que eu fui pra lá, visitando as meninas e tudo mais, até eu e ela, a gente sempre acabava indo pra Lagoa, e tipo, é maravilhoso, é muito lindo, tem muitas paisagens lindas e de tirar o fôlego, assim, então é uma cidade que você consegue fazer muita coisa e ainda ter esse contato com a natureza muito forte, conseguir fazer muita coisa no final de semana, também tem muito lugar pra visitar. E isso a gente já puxa o nosso próximo tópico, que é de eventos, da cultura, da cidade, o que você pode fazer no final de semana ou no seu tempo livre. Como é que é, gente? Floripa, eu lembro que comparado a Balneário, assim, que era onde eu estava morando antes, eu pensava, gente, quero mais teatro, ou poder ir para mais museu, enfim, cinema e tudo mais. E Floripa tem um pouco mais, realmente, mas ainda mais ou menos, né? Realmente, as praias acabam chamando muita atenção. Mas tem, assim, uma parte cultural forte, tem a parte gastronômica, é uma ilha com várias culturas açorianas, então é super bonito, assim, de você também aproveitar o fim de semana para pegar, fazer uma trilha, para conhecer um bairro, para o carnaval de rua, por exemplo, assim, nossa, eu amo o Carnaval de Santo Antônio de Lisboa, que é um carnavalzinho assim de rua mesmo, escola, tá as famílias, então não é só você vê uma criança e um idoso no mesmo caminho, assim, e aproveitando e com aquele cenário super bonito da praia, assim. Então, tem muito mais alternativa mesmo que outras cidades aqui do estado. Isso eu acho super bacana. Também acho legal ressaltar que às vezes até dentro da universidade a gente também tem alguns eventos assim, não relacionados à vida universitária, mas muitas vezes via no horário do almoço, palco com banda tocando, ou também tem muita feira. Acho que feira é uma coisa muito grande que eu não sei, eu acho que eu não percebia isso em Balneário, mas assim, também tem feira tipo de tudo, de artesanato. O pessoal traz não só feira com comidinha e coisinhas assim caseiras, né? Então acho que também são coisas bem legais que tem aqui. Bom, agora a gente já teve praticamente um panorama todo da cidade de Florianópolis, pelo menos do ponto de vista de vocês, e a gente já vai começar a conclusão aqui querendo saber qual que é a maior vantagem e a maior desvantagem para vocês de morar em Floripa. É engraçado que pra mim é a mesma. Ela parecer uma capital e às vezes não é. A presença de verde, as árvores, enfim, é uma ilha, tem país, sei lá, você tá na correria do dia a dia, mas você para, se você tá perto da beira-mar ou se você tem um tempinho, você vai encontrar uma feirinha, vai tomar um caldo de cana e comer um pastelzinho no centro de Floripa, ou enfim, é agradável, sabe? Não parece que você tá num ritmo caótico se comparar uma capital como São Paulo, ou enfim, assim, uma capital maior. Mas às vezes até isso mesmo acaba sendo uma desvantagem, porque aí você tá buscando outras oportunidades, ou essa questão profissional, assim, as pessoas vêm estudar mesmo, a universidade, a UFSC, que é muito, muito forte, tem um nível de ensino muito bom, mas nem sempre consegue, não só a parte profissional, daí às vezes pode sentir um pouco, sabe? Porque aí não tem oportunidade para todo mundo. Eu tenho muitos amigos que vieram estudar, mas aí foram para São Paulo, foram para Rio, enfim, voltaram para suas cidades ou foram para outras maiores. Sim, eu tenho que concordar com a Elva. E também adicionar, tipo, pra mim uma grande vantagem é esse negócio de sentir, assim, um mais contato com a natureza, de certa maneira. De ter a praia ali do lado, essa corridinha pra dar uma olhada no mar, tipo, no meio da correria. Mas eu acho, tipo, pelo menos pra mim, o trânsito é uma coisa que, tipo, acaba impactando muito e me bloqueando pra, tipo, ter esse tipo de acesso. Porque às vezes eu fico, tipo, poxa, eu não tenho tanto tempo pra ficar, tipo, no trânsito pra ir dar uma passadinha na praia, sabe? Tipo, eu queria poder ir a pé à praia, tipo, em 15 minutinhos, mas pra fazer isso eu teria que morar num bairro, tipo, do norte ou do sul, não no centro. Então, esse eu acho que é a maior desvantagem pra mim, que eu acabo sentindo um pouco de falta. Ter essa facilidade de ter acesso às praias de uma maneira mais rápida, mas também esse lado de poder ter esse acesso, tipo, nas praias, de ser uma capital que tem tanta praia, tanta área verde, acaba sendo, tipo, uma grande vantagem.
Ai, que legal, muito legal ver esses contrapontos, que às vezes até sendo o mesmo, você consegue ver o lado bom e o lado ruim de morar em cada lugar. Então, pra finalizar, o último tópico que a gente vai falar é se vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa peculiar da cidade, ou às vezes até algo que você sabe que as pessoas pensam da cidade, mas que não é bem assim. Então, se vocês quiserem contar alguma coisa assim, ou até uma dica, alguma coisa assim, fiquem à vontade pra fechar a experiência de vocês com a cidade. Então, acho que uma coisa que todo mundo pensa de Floripa é isso. Você foi para uma ilha, com certeza você tá na praia o tempo todo, você tá curtindo e tudo mais. E assim como a gente trocou essa ideia agora, né? A gente falou do transporte, é isso. Ou não é rápido, não é fácil, a mobilidade é um problema bem difícil aqui de Floripa. Mesmo sendo uma ilha, a gente não aproveita a parte marítima, que poderia ter ali uma solução, e não existe transporte marítimo, então não tem... nesse sentido, é isso, assim, não pense que você vai se mudar pra Floripa e vai ficar na praia o tempo todo, não, assim, porque você vai ter que se organizar bem pra isso, pra aproveitar. Bom, e a minha dica é realmente, tipo, se tu tá pensando em vir pra cá, é procurar, tipo, um lugar pra morar perto de onde tu trabalha, de onde tu estuda, que acaba facilitando muito mais tua vida, assim, sabe? Tipo, acho que os bairros, cada um tem a sua parte especial, assim, de cada bairro aqui ao redor, mas acho que tu consegue escolher meio que o que é melhor pra ti, que encaixa mais com o teu estilo também, que vai te fazer mais feliz. Porque, como eu disse no começo, Floripa acho que traz muito essa sensação de liberdade, porque tu encontra de tudo, gente de todos os tipos, de todos os lugares, coisas pra todo mundo, sabe? Então, é muito bom. Também amo muito. Não sei vocês, mas eu já tô com vontade de fazer minhas marinhas. Já tô até com E chapéu. ir pra Floripa, que eu fiquei encantada. Mas foi legal também conhecer as partes não tão boas assim. Espero que tenha ficado mais claro pra você que nunca foi pra Floripa, ou que tá pensando né? em ir pra lá e só foi a passeio, mas não tem ideia de comemorar. Espero que tenha ficado mais claro e tenha te ajudado a talvez se decidir morar pra lá ou não. Então a gente quer aproveitar também para agradecer vocês, que é a informação e o ponto de vista que vocês deram sobre o Floripa. Olha, foi perfeito. Muito obrigado, meninas. E é muito legal também ouvir a experiência de cada uma e do jeitinho de vocês, o que vocês gostam ou não da cidade. Foi muito legal pra gente. Bom, agora que a gente chegou ao fim, então a gente também quer aproveitar para agradecer essas duas beldades. Foi magnífico toda a informação que vocês puderam trazer sobre Floripa para esse vídeo. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouco mais do trabalho, por exemplo, a Elva já é sócia de uma produtora de vídeos que, ó, perfeita. Vai ter as redes sociais dela aqui na descrição e vocês vão poder ficar sabendo um pouco mais do trabalho. Obrigada, pessoal. Sério, muito obrigada por ter chamado para participar. Espero que tenha colaborado de alguma maneira. E sim, quem quiser acompanhar a Void tá aí, é um projeto, nossa produtora. Abrimos em ano de pandemia? Abrimos em anos de pandemia, mas a gente segue aí. Então, muito obrigada mais uma vez. E também quero agradecer a Mila, então. A gente vai deixar as redes dela aqui embaixo também. E eu sei que ela dá aulas de inglês maravilhosas, então se você tá precisando aprender uma nova língua, se talvez você não quer se mudar pra Floripa, mas quer se mudar pra fora do país, você vai precisar do inglês. Então já fica ligado que ela dá esse serviço. Inclusive online, né? Inclusive online, no meio da pandemia, aí, ó, tá aí parado sem fazer nada, faz uma aula de inglês. Aproveita. Obrigada, pessoal. Amei participar. Espero ter colaborado bastante com o que vocês precisavam. Obrigada também pela propaganda. Então, quem quiser umas aulinhas de inglês, estamos aí, tá? Pode me chamar. E é isso. Brigadão. Gente, então é isso. Fiquem ligados pro próximo vídeo, pra uma outra cidade que a gente vai falar aqui. Deixa o seu like. Comenta aqui o que você achou de Floripa, se você também já tá com as malas prontas pra ir. Se você talvez já morou lá ou mora lá e tem outras percepções, deixa aqui nos comentários também pra gente enriquecer cada vez mais esse conteúdo. Se inscreve no canal pra receber a notificação do próximo. E aproveita pra compartilhar com seus amigos que também podem querer se mudar pra Floripa. Sim, é isso. Até a próxima. Um beijo. Abraço.